Olá, boa tarde, alunos do segundo ano 1 e segundo ano 2. Vamos dar início ao nosso encontro do dia 22 de abril, hoje o tal do Dia do Descobrimento do Brasil, né? É algo que a gente pode conversar e discutir também, não é assunto específico de educação física, mas é algo que é para a gente refletir, né? Será que foi descoberto mesmo o Brasil? Já estava aqui? A data de nascimento do nosso país, né? E essas pessoas que estavam aqui antes, será que não descobriram esse país antes? Mas vamos seguir, né? Seria o território. Nosso encontro hoje é para retirar dúvidas relativas ao exercício, que está com prazo para encerrar na segunda-feira, e outros assuntos relativos ao tema de educação física, que são os sistemas articulares, e outros assuntos que aparecerem, né? Então, respondendo a pergunta que é naturalmente aqui ocorre todos os inícios. Temos data prevista para reinício de aulas presenciais, não há uma data oficial, não há uma data oficial marcada. Para chegar na gente, né, professores, nós vamos provavelmente saber do mesmo período que vocês souberem, porque são questões políticas por trás, há o interesse além da saúde, né? Interesses econômicos que são importantes, mas tem que ser bem balanceadas com o respeito à vida. Então, não há data oficial de retorno. Eu acho que a última notícia que surgiu, e o governador falou sobre isso na semana passada, numa das suas lives, que ele falava para maio, desde que houvesse a vacinação dos professores. Então, por enquanto, não iniciou nenhum processo de vacinação, a não ser o que já estava ocorrendo anteriormente com o projeto daquele da pesquisa, né? Eu acho que é Covaxin Manaus, eu não me lembro muito bem o nome. Ele estava vacinando servidores públicos, mas havia pré-requisitos, né, para os profissionais poderem receber essa vacina. Então, a comorbidade continuava sendo um dos itens lá obrigatórios, e até um pouquinho diferente do que se colocava para o plano de imunização, que é o geral, e que a prefeitura está executando aqui, que no plano geral eles aceitam pessoas com IMC 40, essa outra vacinação que estava relacionada à pesquisa estava aceitando o IMC 30. Então, há uma pequena diferença, mas mesmo assim não atinge todos os professores. Então, não há uma data prevista para o retorno confirmada. Falou-se em maio, mas depende se vai começar essa vacinação e aí pensar primeira e segunda dose, não é? Porque essas vacinas que estão sendo aplicadas, elas têm mais ou menos 30 dias para que seja aplicada a segunda dose. Então, se convocasse agora em maio, com uma primeira dose, seria ser sem a primeira dose, então teria que esperar um pouquinho mais até ter a segunda. Eu continuo afirmando, sei que é difícil para os alunos, também é difícil para professores, o trabalho muitas vezes é maior, mas nós temos que buscar nossas possibilidades. Está respondida a pergunta, Paulo? Entendido, Paulo? Picha. Estou tentando desligar o som do telefone aqui hoje. Estou ouvindo o meu retorno. Não sei o que é. Mas vamos lá. Então, a Celina está falando aqui, a pergunta se o punho é biaxial, eu fiquei confusa porque achei que era poliaxial, né? Então, são coisas que isso eu vi em alguns dos trabalhos, as dúvidas nesses pontos, e eu até acessei um outro site aqui para tentar a gente conversar sobre isso antes. Um daqueles que eu postei para vocês ficou fora do ar, e era um dos que era mais interessantes, que é o mesmo do vídeo que nós assistimos. Então,
não sei o que aconteceu com o site, eu até mandei mensagem para eles perguntando, mas a gente pode verificar um outro aqui, e vai ter uma explicação que talvez, Celina, seja até mais fácil para a gente. Eu sei que, lembra, axial, a formação das palavras, esse axial tem a ver com eixo. Então, e aí o prefixo que vai ser colocado biaxial, monoaxial, triaxial, poliaxial, aquilo que a gente já sabe, né? O mono é um e vai subindo, bi2, tri3, poli, vários, né? Quadra, polivalente, tricampeonato, 3 campeonatos em seguida. Então, creio que vocês, esse prefixo vocês sabem. Aí agora adiciona o sufixo axial. Mas há uma outra terminologia que talvez seja mais fácil, porque ela faz um pouquinho mais relação com situações mais usuais, né? Tipo dobradiça, que é a do joelho. Dobradiça, a gente lembra de uma dobradiça de porta, ela é para frente e para trás, né? Uma porta abre e fecha. A dobradiça tem 2 movimentos, assim como o nosso joelho e o cotovelo também. E aí a gente vai entrar para outras, por exemplo, você analisar, Celina, do seu punho, é olhar aqui. Ele faz flexão e extensão, mas ele faz movimento lateral, olha só, ele faz movimento de circundução, de girar. Então, ele não é uma articulação biaxial. Biaxial seria se ele fizesse somente flexão e extensão. Se ele gira, se ele inclina, ele deixa de ser uma articulação biaxial. E aí a gente analisar se ele é triaxial ou poliaxial. Biaxial ele não é. Tá, só para falando um pouquinho sobre isso, antes de entrar no assunto em si, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as notas que eu compartilhei no grupo de educação física. E é importante que vocês acessem essas notas, verifiquem por que vocês não conseguiram atingir o mínimo. É o primeiro bloco, né, pessoal? Essas notas são do primeiro bloco. E agora a gente já encerrou o segundo bloco na videoaula, né? Mas para a gente vai encerrar na segunda-feira com esse exercício. E aí vamos começar a trabalhar com o assunto que virá no terceiro bloco. Eu vou, acabando a aula aqui, eu vou dar uma olhada na programação que a Seduc postou. Creio que vocês já estão tendo as aulas do terceiro bloco, principalmente nas matérias de língua portuguesa, que tem mais aulas do que educação física, né? Que só tem uma. Então, mas já dá para olhar a programação. Se vocês não tiverem acesso, tiverem conseguido acessar, lembrar, aula em casa.gov.am.gov.br, não é isso? No site? Olha só, eu vou então aqui compartilhar uma... Deixa eu primeiro abrir o arquivo, para a gente não ter problemas de acesso na hora. Então, está começando o compartilhamento do arquivo. Temos aí as notas do segundo ano 1. Consegue enxergar? Vamos lá, pessoal. Então, nós tivemos 4 atividades que tiveram pontuação, e se a gente for somar, né, elas totalizaram 12. Então, muitos alunos até atingiram mais do que 10, que seria uma nota, o básico que a gente tem para o nosso sistema. Então, quem tiver atingido mais do que 10, fica com crédito para as próximas atividades, ok? 4 exercícios, na verdade, tivemos 2 exercícios e outro marcações relativas à apresentação das aulas, uma perguntinha básica. Então, são notas, pessoal, que foram, creio que, fáceis de vocês conseguirem, né? Lembrar que nota não representa totalmente o que o aluno representa, mais o que, como ele se dedica, mas essa é uma forma que vocês vão ter que apresentar e está ligado principalmente
o período que nós estamos aqui remotamente, né? Foi orientado que os professores marcassem também a frequência dos alunos pela realização das atividades. Então, quem está em branco aqui, significa que ou não fez a atividade, ou até pode ter feito, mas esqueceu de marcar como concluída. Isso é um ponto importantíssimo que eu estou repetindo para vocês, porque ele nos ajuda e acelera o processo de correção das tarefas. É bem fácil, vocês sabem que terminou, marca como concluída, ok? Então, muitos alunos aqui atingiram a nota máxima, né? Vão ficar com esse valor aqui de crédito para as próximas atividades. Então, verifiquem lá no grupo do WhatsApp, que eu postei isso no grupo de Educação Física. Se alguém tiver dúvidas sobre as suas notas, entre em contato comigo, que eu explico todo esse processo, tá? Então, isso aqui é só uma divulgação do segundo ano 1. Essas notas são referentes ao bloco 1 até 19 de março. Quando vocês terminarem o exercício, na segunda, acabar o prazo, eu vou fazer uma nova planilha para o segundo bloco, e aí lançar a segunda atividade. Se você tiver feito os exercícios e não tiver aparecendo sua nota aqui, é porque ou você esqueceu de marcar como concluído, ou eu também posso ter passado batido. Então, é importante vocês verificarem. Eu fiz a tarefa, o professor está aqui, né? Lá o exercício online, tá lá o meu nome, eu esqueci de marcar, eu assisti a aula, mas não marquei. Muitos alunos podem perguntar, vale nota, por exemplo, participar da conferência aqui, da nossa videoconferência? Eu não coloquei, pessoal, valendo nota para vocês virem para cá, porque eu creio que participar das conferências por vídeo pode gastar muitos dados móveis, né, se vocês não tiverem um acesso por internet fixa. Então, quando eu publiquei que teríamos os encontros, eu recebi mensagens de alunos dizendo, professor, eu não tenho como acessar, eu não gostaria de ser prejudicado. Então, para ser mais justo, não estou retirando pontos, mas a gente pode trabalhar com bonificações. A quem participa pode ter uma nota a mais, mas quem não participar não vai ser retirada a pontuação. Tá claro aí como é que foi a distribuição de notas? Alguém tem alguma dúvida sobre como foram definidos esses valores? Se está certo o que você respondeu? Se está faltando alguma coisa? Importante vocês perguntarem. Se ninguém fala, eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Então, vou parar a apresentação. Tá, então, a gente vai voltar à discussão do nosso assunto. Vou compartilhar aqui a nossa Google Sala de Aula. Então, aqui, segundo ano 1, dos 42, né? Eu creio que são, se a gente for somar isso aqui, 3 pessoas já entregaram, eu já enviei, inclusive, a nota, e está faltando aqui, então, 38 pessoas entregaram esse exercício. Com nota, vamos olhar aqui, foi o Bruno, né? Eu respondi para ele, mandei a nota, não sei se ele está aqui hoje, e solicitei, né, fiz um feedback para ele sobre o que poderia realizar. Isso ele já mandou, inclusive foi antes do nosso encontro da aula passada. E aí vocês podem analisar aqui, tomando o exemplo do exercício do Bruno, eu marco aqui a minha rubrica, né, que é para avaliar. O Bruno, na organização, foi 100%, então 2, né? Na coerência ao conteúdo, ele teve alguma coisa que faltou, um nome correto somente, né? Errou algum outro, e a coerência ao conteúdo tirou 100%. Então, eu escrevi aqui para ele, reveja o tipo de articulação sinovial, pois nesse exercício pedi para que usassem somente as sinoviais, então elas devem citar qual tipo dela em relação à possibilidade de movimento, que é isso que a gente está falando aqui. Tudo aqui é sinovial, a gente não está falando de outro tipo de articulação, tá? Enviei também, então, Isabelle, que já enviou o trabalho, eu fiz uma resposta para ela, a Letícia
falou comigo ontem, e a Stephanie também. E aí, pessoal, vamos relembrar aqui o que é para fazer. Identificar usando as setas, né? Primeiro você vai escolher uma imagem qualquer ao seu gosto, pode ser uma foto sua, pode ser um atleta, pode ser um bailarino, uma pessoa em casa fazendo um movimento básico, né? Natural, vou cortar grama, aparar uma árvore, fazer a poda de uma árvore, varrer um quintal, você pode utilizar também. Dá para a gente analisar os movimentos ali também. Então, identifica isso, coloca o nome da articulação e o movimento que está sendo realizado. Pelo menos duas articulações. Perguntaram o seguinte, eu posso usar duas fotos? À vontade. É o mínimo que eu pedi para vocês, né? Vocês indicarem duas articulações. Se você utilizar duas imagens, você coloque pelo menos uma articulação em cada imagem. E aí fica mais tranquilo. Mas se você quiser botar as duas, fica mais legal ainda o trabalho e vocês vão aprender mais, né? Então, eu abri aqui alguns desses materiais e eu queria que a gente fizesse a releitura desse aqui, que eu vou compartilhar agora, vai aparecer, e um outro aqui. Eu vou ver se eu consigo compartilhar minha janela toda com vocês. E aí a gente vê a comparação dos exercícios. Mas não é uma... Temos dúvidas, temos questões que vocês queiram falar agora. É importante vocês comentarem. Então, vamos aqui comparar esse exercício, esse material aqui, com esse. Dá para enxergar? Dá para ler bem? Eu estou aqui com o celular do lado e dá para ver um pouquinho, não dá para ver perfeitamente, né? Mas dá para enxergar. Vamos lá. Então, a gente está falando de articulações sinoviais, né? Que podem ser chamadas das diartroses. O que o pessoal comentou aqui no chat que eu não vi? Dá para ver, Bruno. Obrigado, Bruno. Valeu. Deixa eu puxar essa tela para cá. Isso aqui fica... Por que eu estou aqui usando duas telas com vocês? Para a gente fazer uma comparação na terminologia, né? E o que eu queria que talvez imaginei que vocês pudessem entender melhor se a gente comparasse. Mas lembrar, nós estamos falando de articulações sinoviais e elas são chamadas de diartroses. A articulação artro tem a ver com articulações e o creio eu que tem a ver com a possibilidade do movimento, né? Então, elas incluem a maioria das articulações do corpo, as diartroses, que estão relacionadas àquelas que possuem movimentos. Então, elas vão ter essa nomenclatura, o monoaxial, vamos relembrar aqui, quando uma articulação realiza movimentos apenas em torno de um eixo, 1 grau de liberdade. As articulações que só permitem a flexão e extensão, como a do cotovelo, são monoaxiais. Há duas variedades nas quais o movimento é uniaxial, gínglimo ou articulação em dobradiça, e trocóide ou articulação em pivô. Tá, então monoaxial é o que a gente está falando. Vamos ler aqui o que esse outro artigo fala. Existem vários tipos de articulação em cela, esferoide ou enartrose, articulações em dobradiça. Articulações em dobradiça nos joelhos, cotovelos e dedos, articulação... Então, essas articulações em dobradiça a gente pode chamar de monoaxial, seria o mesmo termo. Pensem aí, pessoal. Nós estamos, se vocês olharem aqui,
ele fala aqui dos dedos, né? Nós temos aí as chamadas falanges. As falanges não fazem movimentos laterais, elas fazem flexão e extensão. O que vai ter que pode fazer o movimento de abrir? São articulações aqui dentro da nossa mão, né? Que permitem que a gente faça essa abertura, mas elas não estão aqui nas falanges. Então, monoaxial também dedo, né? Flexão e extensão. O que pode ser diferente aqui? O nosso polegar, né? E ele é importantíssimo para os humanos, porque ele nos diferencia de outros seres vivos. Se vocês quiserem depois investigar sobre história e evolução humana, tem a ver. Quando a possibilidade de ter o polegar opositor, que é esse aqui, por que opositor? Ele se opõe aos dedos. Então, ele permite que a gente faça movimentos de pinça, de segurar algo, né, de ter precisão em algum movimento. E isso aqui é uma diferença muito grande dos outros animais, né? Dos outros seres vivos aí, principalmente os mamíferos. Então, que tem essa possibilidade desse polegar. E isso é uma questão articular nossa. Então, a gente tem a monoaxial, a gente pode chamar de dobradiça. Essa que vai para frente e para trás, né? Cotovelo, joelho e dedos, ok? Uma articulação em pivô entre o raio uno e as articulações em sela na base dos polegares. Então, ele chamou aqui que as em sela são essas da base dos polegares, que elas permitem uma outra movimentação. E as esferoides são a que permitem movimento do quadril e ombro. Então, esferoide, olha só, esferoide vai ter a ver com o quê? Com articulações que permitem muitos movimentos, tipo a triaxial ou até a poliaxial. Né? Então, fala assim, ombro e quadril, vamos ler aqui no outro artigo. A articulação realiza movimentos em torno de 3 eixos, 3 graus de liberdade. Além de flexão e extensão, frente e trás, né? Então, a abdução, sair do centro, abrir, e a adução, voltar. Permitem rotações, os exemplos típicos são ombro e do quadril. Tá aqui, a triaxial é quadril. O punho, a gente poderia dizer que, acho que essa é a dúvida da Celina, eu creio que ela é biaxial e não poli, né? Não mono, vamos olhar aqui. Quando uma articulação realiza movimentos em torno de 2 eixos, as articulações realizam extensão, flexão, adução e abdução, com a radiocárpica. A articulação do punho são biaxiais. Está aqui a resposta da tua pergunta, Celina. Consegue ver? Então, o punho, ele vai chamar de biaxial, porque ele permite flexão e extensão e permite movimentos laterais. Então, acho que tu falaste, né, que perguntou se era biaxial mesmo, está correto. É biaxial. Ela não é mono. Porque além de flexão e extensão, ela faz movimentos laterais. Chamada, então, radiocárpica, né? Eu falo para vocês, se vocês quiserem usar esses termos mais aproximados do científico, vocês podem usar, mas se você quiser utilizar só a articulação do punho, não é uma exigência que eu vou fazer. Você que quiser utilizar, provavelmente isso é assunto de quem vai seguir na área de saúde, né? Eu estudei isso em anatomia, deveria ter estudado mais, me dedicado mais na época, e hoje precisei estudar e ler muito mais do que se eu tivesse me dedicado na época da faculdade a essa matéria. A gente tinha lá no primeiro período de educação física, um bando de gente de 17 a 20 anos indo para laboratório que tinha os cadáveres e tudo mais. Era bem interessante, só que às vezes a gente não tem a maturidade suficiente para aprender, né? Para se dedicar. Então, aqui há algumas diferenças dessa biaxial. Né? Ele vai chamar da condilar, tipo de articulação, uma superfície articular ovoide, então que tem uma formação parecida com o ovo, meio esférica, né? É recebida em uma cavidade elíptica. Então, elipse é aquilo que tem uma forma oval, de modo a permitir que os movimentos de flexão e extensão, adução e abdução sejam todos movimentos articulares. Então, tá aí, o punho é uma articulação biaxial do tipo condilar.
condilar, porque permite esses movimentos. Já acelar são aquelas côncavo-convexas, permitem o mesmo movimento das articulações condilares, exemplo, carpo-metacárpicas do polegar. Então, essa região aqui, carpo, metacárpica e o polegar, né? Isso aqui é importante saber, porque eu não vou puxar meu dedo muito para trás, porque apesar de eu estar fazendo aqui essa hiperextensão, né, mas ele não aguenta muito, não. Aí tem os tipos, né? Esferoide, uma forma de articulação no qual o osso distal é capaz de movimentar-se em torno de vários eixos. E, de novo, é o quadril e ombro. As esferoides, elas vão estar relativas a triaxial e poliaxial. Eu vou postar esse material lá na Google Sala de Aula para dar o apoio, visto que aquele outro saiu do ar. Então, vocês querem ver algum dos exercícios que os alunos fizeram? Como é que fica para vocês? Vocês estão entendido? Estão com dificuldade de fazer a tarefa? Digam aí. Vamos olhar. A gente tinha 3 entregues no segundo ano 1, vamos olhar o segundo ano 2. E eu acho que não fez menos do que o 1. Temos apenas um trabalho entregue, que foi o da Marcela. Eu cheguei a olhar, mas não consegui responder ainda o trabalho dela. Então, ela fez aqui por uma apresentação de PowerPoint. Vamos olhar aqui junto. Professor Sidney entrando na nossa live. Opa. Alô, alô, Sidney, tá por aí? Então, aqui o trabalho da Marcela para a gente tomar como exemplo, né? Pegou uma foto dos atletas do vôlei de praia, fez a indicação correta da articulação, tanto punho, né, quanto joelho, e colocou biaxial. E aqui tem um erro que a Marcela está cometendo, que é a articulação do joelho, ela vai ser chamada de monoaxial. É importante a gente entender, apesar de dizer flexão e extensão seriam 2 movimentos, né? Mas é a questão do eixo, ele só está em um eixo, só vai para cima e para baixo. Então, por isso ele é monoaxial. Uma diartrose, né, que a gente vai chamar, de acordo com aquele outro material que nós estávamos estudando aqui, dobradiça, uma articulação do tipo dobradiça. Pergunta do Matheus, o pé faz parte, porque eu não encontrei, não sei se é triaxial. O pé faz parte, sim, tu pode tentar articulação do tornozelo, seria focar na articulação do tornozelo. Começa olhando, até fazendo o movimento, Matheus. Olha para o teu pé e faz o movimento. E lembrar, naquele vídeo que a gente assistiu, ele dá um enfoque bem específico na situação do pé, do tornozelo, né? Mas a gente analisar, vou até lançar meu pé aqui na câmera. Então, ele faz o movimento de flexão e extensão, mas ele tem uma lateralização aqui. Será que é suficiente para indicar que ele é biaxial? Eu diria que sim, porque ele tem um movimento lateralizado, né? Senão a gente ia acabar torcendo o pé muito mais vezes do que ocorre realmente. Isso é um ponto importante para a gente analisar. Respondeu, Matheus? Tira a tua dúvida nesse caso? Vamos olhar aqui no material, entendeu? Ele não eu diria que ele não é monoaxial. Eu diria que ele é biaxial, parecido com o punho, né? Vamos olhar aqui nos materiais, se a gente acha uma informação sobre. Aqui ele está falando sobre os ligamentos, né? Ligamentos seriam outra parte, é aquilo que faz a sustentação da articulação. Vamos ver, vamos dar um Ctrl F aqui se ele aparece alguma coisa. Pé. Vamos botar tornozelo. Nada. Nesse outro aqui.
Articulações sinoviais, tornozelo. Vamos olhar aqui. Articulação do tornozelo. As porções distais da fíbula e da tíbia. Então, são termos que vocês não está muito ligado, não é termo da educação física escolar, mas é algo da anatomia, né? O que é lateral, o que é distal, tem a ver com a posição. Lateral, estou para o lado de fora, distal, estou para o lado de dentro. Então, temos a articulação tibio-fibular, ou seja, tíbia com fíbula. É a articulação da nossa canela ali, junto com o tornozelo, com o pé, né? É formada pela superfície áspera e convexa da face medial, parte interna, da extremidade distal, a distal que tem a ver com as pontas, e a superfície áspera da face lateral da tíbia. Essa articulação é formada pelos ligamentos tibiofibular, menor do que isso aqui. A articulação do tornozelo propriamente dita é um gínglico dobradiça, formada pela extremidade distal da tíbia e fíbula. Na verdade, vamos dizer que ela é 2 eixos praticamente. Se ela é dobradiça, ela é uma biaxial, Matheus. Biaxial. Vou postar esse link aqui no chat. Naveguem nesse site que está muito interessante. O material está bem completo sobre o que a gente está falando. É assunto de site para aluno de medicina, normalmente. Vocês conseguem ver aqui toda a estrutura do pé? Dá um zoom aqui. Perdeu. Então, isso aqui é ponto importante, né, para as pessoas que costumam torcer muito, ter muita torção de tornozelo, às vezes não tem muito o treinamento, o costume de fazer a movimentação dessa região. E aí acontece muito de torções. Eu já torci o tornozelo muitas vezes, mas eu acho que como já me acostumei e tenho um pouquinho de treinamento, ele volta à posição natural, né? É só olhar o pessoal do basquete, que às vezes eles torcem o tornozelo durante o jogo e estão jogando ali logo em seguida. Pessoal, por mim, eu estou satisfeito, eu só espero o feedback de vocês relativo às dificuldades, né? Se vocês têm mais dificuldades, se está tranquilo de fazer esse exercício. O que eu olhei é que poucas pessoas enviaram, né? Isso é um ponto negativo. Mas o prazo é segunda-feira. Eu sei que muitos vão começar a trabalhar e vão pegar esse fim de semana aí para fazer, mas não deixem para a última hora. O exercício está simples de fazer e creio que se as pessoas olharem o material e perguntarem, vão conseguir fazer. Ótimo, Celina. Então, não esquece, enviou, marca como concluída, ok? E aí, a questão é que eu costumo olhar um dia sim, um dia não, pelo menos, a situação dos exercícios que vocês estão enviando para passar o feedback, né? Então, não deixe para a última hora. Marcela, então, já que a Marcela está aqui, que eu vi que ela está aqui, dá uma revisada na indicação para o joelho, que tu escreveste, na articulação do joelho. E é isso. Eu vou olhar daqui a pouco a programação e até amanhã eu devo estar postando o que vem pela frente aí no Aula em Casa. Dúvidas, perguntas? Que horas é a merenda? Não, professor, ia estar... Ah, verdade. Oi, quando é que começa as aulas? Já tem previsão para isso? Não tem, Rosa. Não temos previsão oficial. Não tem informação oficial. Nada. Continuamos na espera. O governo diz que queria voltar em maio, mas mediante vacinação dos professores, só que não iniciou. Então, eu acho que não vai voltar por enquanto. Sim, o quadril
pode-se dizer que é poliaxial, eu diria que é tri, né? O nosso ombro, ele permite mais. Então, vamos pensar que o quadril, ele não permite a mesma quantidade de movimentos do ombro. E não vai fazer esse movimento de circundução completa que a gente vai fazer. Então, o nosso quadril, né, consegue fazer flexão, consegue fazer extensão, consegue fazer abdução, consegue fazer adução. Então, ele está mais ou menos ali na situação do bi e triaxial. Tá nesses exercícios aqui, nessas informações. Vamos ver aqui se a gente acha de novo. Quadril, vamos dar o Ctrl F. Quadril. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Ela é esférica, formada pela cabeça do fêmur. Vamos perguntar aqui ao Google. Articulação do quadril. O mesmo arquivo que a gente estava utilizando. Vocês não estão olhando. Articulação realiza movimentos em torno dos 3 eixos, né? Então, a articulação, além de flexão, extensão e abdução, permitem, cujos exemplos são a articulação do ombro e quadril. É triaxial, vamos dizer, Lara. Triaxial. É aquilo que a gente estava falando. Se for comparada ao ombro, ela tem um pouquinho menos de movimentos, né? Mas ela se movimenta bastante. Triaxial. As vacinas dos idosos, né? Eu ainda fico pensando na situação relativa aos alunos, né? No Brasil, ainda não foi autorizada a situação de vacinas para menores de idade. Então, não sei como é que isso vai rolar. Eu sei que nos Estados Unidos já está sendo realizado esse procedimento. E aqui, em Manaus também, eles estão vacinando agora, a faixa etária atual, só comorbidades. Então, creio que daqui a um tempo eles vão voltar a vacinar por faixa de idade, que é, se não me engano, acima de 55, acima de 50, mas eles só estão vacinando as pessoas na faixa de 50 com comorbidades também. Então, pessoal, deve ser convocado alguma coisa aí para junho. Assim, eu estou chutando, né? Porque eu não queria passar informação não oficial para vocês. Mas é bom para a gente ter esperança, né? Mas esquecer um pouquinho e tentar se cuidar e buscar o máximo que for possível fazer. Ok? Ou alguma outra dúvida, alguma questão, alguma outra pergunta, alguma sugestão? Não, professor, tá tudo resolvido. Tudo certo, Rosa? Beleza. Então, pessoal, eu quero passar a encerrar nosso encontro, desejar um bom fim de semana a vocês e lembrar de vocês fazerem os exercícios, mas se tiverem dúvidas, podem entrar em contato, ok? Uma boa tarde, um bom fim de semana e um abraço, saúde, até mais. Até mais, até mais.